faz parte da bancada aqui, e a participação do professor Menon, tá bem? Então, como professor Menon, você vê essas políticas públicas partidárias aqui em Passo de Camaragibe? Aqui no Passo ela é muito tradicional, porque aqui temos distintamente dois blocos, o bloco A contra o bloco B. Então eu acredito que em Alagoas, acredito que seja uma das cidades onde tem as eleições para prefeito mais acirradas. Uhum. E é por isso que não conseguimos aqui reeleger. Porque aqui é assim, tem aquele partido A que luta contra o partido B. Então, por isso que são muito desafiados. Eu digo que aqui é clássico CSA e CRB. Um ano o CSA ganha um campeonato, o outro ano ganha o CRB, eles não conseguem ser bicampeões. Então eu vejo a política aqui assim, e chegamos na condição de que quem dá mais é quem É. leva. Uma das coisas, professor Edinaldo, que, assim, que gostaríamos de focar é sobre esse sistema político de Passo de Camaragibe, como funciona, até porque o professor Menon foi um dos políticos, candidato, tem essa experiência na prática, né? E como é que a pessoa consegue chegar ao poder legislativo? Iremos abordar também sobre o legislativo, o executivo e o judiciário aqui na esfera municipal, tá bem? E a gente vê essa questão, professor Edinaldo, que o vereador de Passo de Camaragibe, aqui em Passo de Camaragibe, existe, vamos supor, uma complexidade sobre essa política, porque o povo tem uma visão e os políticos têm outra visão, entendeu? Então a política do Passo ela tem um sistema de funcionamento, porque para alguém ser um político, qualquer um pode ser. Agora, para conseguir alcançar os seus ideais, ser um executivo ou um legislativo, existe custo e gasto. E esse custo, esse gasto, é onde é que eu vejo que tira a qualidade dos gestores. Entendeu? Então, assim, como você vê. Você pode até fazer alguma pergunta, professor Edinaldo, para o Menon também, porque é o entrevistado de hoje, né? Ele tem essa experiência também, tem a visão dele. E vai ser uma visão bastante polêmica. Cada um pode ficar à vontade de dar a sua opinião, né? Pode ficar à vontade, professor Edinaldo. Saindo um pouco da questão partidária, para a gente não ficar perdendo muito tempo, né? Porque a questão de Sim. partido é uma questão muito, também, às vezes, até subjetiva, né? Porque às vezes as alianças são mais subjetivas do que objetivas. Então, numa visão objetiva do senhor, bem pragmática, em relação à política em si, o papel do vereador em relação à atuação dele internamente na Câmara, já que o senhor teve o interesse de se candidatar, o senhor acha que qual o posicionamento ele deveria adotar quando ele está dentro da Câmara em relação aos seus companheiros, vereadores, em relação a alguma rejeição de algum projeto de lei, algum objetivo que parece ao gestor não ser de interesse maior a ele? Primeiro, né, eu acredito que um vereador, para ele se candidatar, uma pessoa para ser um pré-candidato e depois se tornar um candidato, ele deveria saber quais são as funções de um vereador. Porque eu vejo algumas pessoas sendo candidato e dizendo, se eu ganhar, eu vou dar cesta básica para todo mundo durante os meus 4 anos de mandato. Se eu ganhar, eu vou calçar tal rua, tal. Se eu ganhar, eu vou fazer uma quadra de esporte aqui na minha comunidade. Ele não conhece a função de um vereador. Ele não sabe qual é o papel do vereador. Quando ele chega na Câmara, ele percebe uma realidade diferente. Porque nem sempre ele é gestão. Às vezes ele é oposição. E por ele ser oposição, ele vai ser excluído. Então, muitas vezes, ele faz uma indicação, que geralmente são indicações e não projeto de lei, mas deveria partir dele para o gestor. Mas é o contrário. A maioria das vezes vem do gestor para ele. Então, quem deveria fiscalizar é quem está obedecendo. Então, assim, ele não conhece a função dele. Ele não sabe a função dele. E muitas vezes isso a gente quer colocar a culpa nele. E não é a culpa dele. A culpa é de quem colocou ele lá. Porque eu digo, e já fui convidado para ser candidato novamente, falei assim, não pretendo mais e posso ser. Porque o jeito que eu faço política no Passo é totalmente diferente. É a tradicional,
mas está em desuso. Por quê? Porque a minha não é compra de voto. Eu não estou dizendo que os outros compram, mas eu não consigo trabalhar com dinheiro. Eu trabalho com proposta. Eu trabalho dizendo que projeto de lei é o que eu pretendo fazer. A princípio, quando eu chego na casa das pessoas, são bem aceitos. Porque eu sou, querendo ou não, sou um camarada bem quisto na cidade. Sou aceito. Mas quando chega muito próximo da eleição, aquelas pessoas que diziam que iam votar em mim, eles não votam mais. Porque chega alguma coisa diferente para ele. Então, aquele projeto que você tem, ele não é de serventia para a população. E você não dá para reclamar, porque todos estão no mesmo barco. Eu só discordo do Isaac, quando o Isaac diz que o vereador pensa uma coisa e a população pensa outra. Muito pelo contrário, os dois pensam a mesma coisa. Vamos ver quem chega no dinheiro primeiro? Só que você, quando chega lá, você vai pegar a parte maior. Mas eu vou querer a minha agora. Então, eu vou querer a minha antes da eleição. Depois a sua, você pega depois da eleição. Aí fica uma campanha desigual. O que é uma campanha desigual? Eu entro com o projeto e o outro entra com dinheiro. Vamos ver quem ganha? O professor Benó, mas é o seguinte, aquele eleitor que coloca ele, muitas vezes é porque recebe o assistencialismo. Mas deixando bem claro. Não, mas quando recebe, aí quando o vereador está lá, aí quer cobrar. Mas vamos deixar bem claro, a população toda não é assim. Não. Tem uma boa parte da população honesta, que não se vendem, que não aceita esse tipo de coisa. Tem uma boa parte que aceita. É o mínimo. Mas é a tem, mínima. eu digo porque recebi voto e todos os meus votos foram de pessoas honestas. Mas digamos que essas pessoas honestas elegem um vereador. E julgando pelo caráter do eleitorado, não deveria haver uma correspondência da parte do representante? Claro. Já que ele é ético, honesto, claro, e se esses adjetivos... se ele ganhasse do jeito que eu luto para ganhar, ele seria assim. Mas porque o meu propósito não é o poder, o meu propósito não é o dinheiro. O meu propósito é prestação de serviço. Porque eu tenho que entender que eu sou um servidor público e eu estou ali para servir a população. Mas o contrário não é assim. Eu só vou dar um exemplo para quem está nos ouvindo e para vocês, é o seguinte. Um camarada, para se eleger para vereador aqui, ele gasta mais de 100 mil. Eu vou fazer um desafio para qualquer um de vocês. Você passa na porta de uma empresa e lá está precisando de currículo para tal função. E aí você é um profissional daquela área. Só que o camarada fala desse jeito, você pode deixar o currículo aqui, mas hoje você vai deixar um Pix de 150 mil. Os 9 melhores currículos vamos pegar. Os outros vão ficar a ver navio. Aí eu pergunto assim, você me devolve o meu Pix de 150 mil? Não. Os 9 ficaram empregados por 4 anos. Agora eu não devolvo mais seu Pix de 150 mil. Será que alguém teria coragem de entregar esse currículo com esse valor? E por que quando o cara é candidato a vereador, ele se arrisca a gastar isso tudo sem ter a certeza que vai ganhar? Mas aí porque a política, né, infelizmente a política brasileira, ela é um jogo em uma busca de retorno financeiro, né? Ela é um investimento. Será que não estamos entendendo? Ela não é interesse comunitário. Ela é um interesse mais pessoal, porque, como dizia o mais antigo, né, que não há nada mais privado na política, porque parece que a política é um bem comum, mas na verdade isso é uma forma discursiva. É uma questão bem retórica. Se você for ler exatamente as questões das políticas, principalmente brasileira, você vai ver que é uma política de investimento. Investimento pessoal. Então esses interesses, ele tem que ser um interesse pessoal. Só que o discurso para chegar tem que ser público. Porque tudo que está ali é correspondido à questão privada, à questão particular, e não à questão social. Aí eu só queria que vocês... Isso é um defeito. Isso não é uma questão que deveria existir. Aí eu só queria que vocês me entendessem como eu penso. Eu entro sem recurso. Faço lá o meu prestação de conta no TRE é zerado. Eu acredito que a política deveria ser assim. Aí na prestação de conta a minha é zerada. Agora eu te digo uma coisa. Se o próprio TRE, que é local, e o TSE nacional diz que um candidato a vereador numa cidade de 13 mil habitantes, como o Passo, o candidato só pode gastar 10 mil reais. 10 mil e um pouquinho. E se o partido dele investe nele 50 mil, 60 mil, 30 mil, 80 mil? Eu não consigo entender. Por exemplo, você tem filhos
E você fala para o seu filho, você só pode gastar R$ 10 esse mês. A sua mesada é de R$ 10. E o filho diz, pai, eu vou ali tomar um sorvete com meus amigos. Você fala, estamos 80. Agora você só pode gastar 10. Espera aí. Se você só pode gastar 10, por que você deu 80 para ele? Então, se o vereador só pode gastar 10 mil, e como é que o TRE aceita a prestação de conta com 80 mil? Com 90 mil, com 200 mil? Eu não consigo entender isso. Eu acredito que o jeito correto de fazer política é o jeito que eu faço. É entrar zerado e sair zerado. É entrar com proposta. Mesmo porque vereador não é profissão. O político não é profissão, né? Profissão. De modo geral, Então, político eu é tenho que gente. saber que eu tenho que trabalhar para o povo. A princípio, não deveria receber nada. Mas por receber e por estar no poder, o camarada tenta investir isso nele. Ele não está investindo na população. Ele está investindo nele. Menor, por isso quando eu falo que a política é complexa, aqui em Passo, a questão dos eleitores e dos políticos, porque eu vejo 3 situações. Primeira situação, para ganhar uma campanha, vamos lá, para vereador, precisa ter amizade. Segundo, que não é o fator predominante. Amizade, serviço prestado, que também não dinheiro, é fator predominante. E dinheiro. Se tiver amizade e tiver serviço prestado e não tiver dinheiro, não ganha. Isso é comprovado. Agora, se tiver amizade, serviço prestado e dinheiro, então ganha. Como você falou, uma política do Passo tem custo, tem gasto. Então, um vereador, não vou falar do prefeito, né? Um vereador, aqui em Passo de Camaragibe, se tiver uma boa amizade, os 80 a 100. Se não tiver, vai para 150 mil, 200. Se for para São Luís do Quitunde, colega meu já falou lá que chega até meio milhão. Meio milhão. Então, essa conta ela não bate para mim. Então, assim, deixa eu concluir o raciocínio. Então, se a política, a campanha, ela tem custo, ela passa a ser uma campanha assistencialista. E no período, Edinaldo, do processo eleitoral, ela passa a ser crime, porque ela fere a Constituição. Aí o que é que acontece? O vereador, o candidato a vereador, ganha as eleições, gasta 150 mil. O valor que ele vai receber não corresponde. Ele vai precisar alimentar ainda ele vai população. precisar tirar esse valor no correr do tempo, porque ele gastou 150 mil. Agora, só que ele vai ter o quê? Ele vai ter o eleitorado dele que vai pedir, vai chegar na casa dele, olha, eu estou precisando do bujão. E eu votei em você. Eu estou precisando de uma conta de energia, eu estou precisando do aluguel. Eu estou precisando de medicamento, eu estou precisando de ir para a capital fazer um exame. Então isso tira a qualidade do exercício do vereador. Por que tira a qualidade do exercício? Porque o que ele ganha para alimentar esse assistencialismo, ele não vai ter condições. Então ele vai ser o quê? Ele vai procurar ser posição do executivo, do prefeito. Aí por que ele vai? Porque tem aquele famoso cala-boca, ele vai indicar o cabo eleitoral dele para trabalhar. E se ele for contra, então é aquele ditado da morro e ponta de faca. Porque ele vai para uma reeleição. E não vai conseguir. Vamos supor, aí o vereador, ele é oposição do prefeito. Se ele tiver condições financeiras, tudo bem. Agora, se ele não tiver, aí o que é que acontece? Ele vai investigar o prefeito, vai fiscalizar, entendeu? Ele vai fazer o exercício dele. Mas, uma pergunta, professor Menor. O eleitorado vai votar nele por conta de chegar nas eleições? Ou vai votar quando alguém chegar lá na casa? O que é que está precisando aí? Qual é a cultura daqui de Passo de Camaragibe? Eu vou fazer com que você responda. Tem um amigo meu, que ele é candidato também, muito conhecido aqui, e ele falou que você alimenta o camarada um ano. Com cesta básica, com água, com luz, com exame, com tudo isso. Você alimenta ele. Faltando um dia para a eleição, ele liga para você. Isaac, o meu gás acabou. E ele ainda define desse jeito. Acabou quando a panela estava no fogo. Acabou. Eu queria que você comprasse um gás para mim. Você fala, rapaz, agora eu estou nessa correria, não dá. Ele disse, então eu vou ter que pedir para quem vai me dar. Aquele ano que você alimentou ele,
não serviu de nada, porque uma única vez que ele pediu para você e você não assistiu, você perdeu o voto dele. Então você vai ter que manter ele. Isso Olha, não esqueça o seu raciocínio. Aconteceu aqui em Passo de Camaragibe. Não vou falar o nome, questão de ética. Teve uma pessoa que manteve uma pessoa, um cesta básica e o leite da criança, 6 meses. Todo mês chegava de tudo. Chegou no período da eleição, pegou uma sandália e R$ 15 e voltou em outro. E essa pessoa perdeu as eleições. Estava tranquilo, mas quando soube disso passou mal. É cultura. Ô, Isaac, mas assim, é possível haver um tipo de gratidão por esse tipo de política da parte do votante? Tem. É preciso haver? Não. É preciso o vereador reivindicar uma mendigagem que já é feita pelo meio de assistencialismo? Eu tinha uma situação, assim, algumas vezes você, por um motivo ou outro, você fez alguma coisa para alguém. Eu, na minha campanha, eu tinha vergonha de ir na casa dele. Porque eu me sentia como se eu tivesse emprestado dinheiro para você e estivesse indo ali cobrar. Estou precisando, eu não digo diretamente que eu estou cobrando, mas digo, rapaz, meu celular está fraco, eu estou com vontade de comprar um celular, mas estou faltando alguma coisa. Para que o eleitor se toque disso e te diga assim, eu vou votar em você. Eu acho que não precisa. O voto, ele não pode ser comprado. O pessoal diz que tem que ser comprado. Ele não pode ser comprado. Ele tem que ser conquistado. Agora, conquistado de algumas formas. Então, esse estado de negociação assim, não pode ser encarado, às vezes, pelo o vereador como algo negativo, porque o negativismo já está exatamente no que ele alimenta. E muitas vezes, professor, a gente diz que o vereador, o prefeito é corrupto. Não, ele não está só nessa parada. Não, tem os colaboradores. Tem os colaboradores. Então, assim, a população tem o político que merece. Tem o vereador que merece, tem o prefeito que merece. Eu vou só te dar um exemplo aqui. Por exemplo, o vereador aqui está ganhando 7 mil, por exemplo, mas não ganha 7. Tem o desconto lá, partidário, imposto de renda, não ganha isso. Eu vou me arriscar a ganhar, a depositar esse valor para trabalhar 4 anos ganhando esse valor, e ainda tenho que alimentar uma boa parte da população e ainda tenho que fazer uma reserva de caixa para manter a outra eleição futura. Será que isso é futuro? Um outro exemplo que eu dou. O prefeito perdeu o sossego. O prefeito está em torno de 17 mil aqui. O prefeito ganha. Eu digo que são umas contas que não batem para mim. O prefeito aqui na cidade, com a quantidade de habitantes que nós temos, ele ganha 17 mil. Ele está no páreo para ganhar a eleição. Chegue nele, seu empresário forte, chega nele e fala assim, é 17 mil, desista. Todo mês eu te dou 17 mil. Você não vai precisar gastar nada na sua campanha. E todos os meses, os 17 mil que você ia ganhar como prefeito, eu vou te dar. Você acha que ele continua com a campanha ou ele desiste para pegar os teus 17 mil? Não, vai depender da proporção da possibilidade de certeza tá ou incerteza, né? Porque ele está no páreo. Isso é uma coisa muito relativa, né? Isso é uma questão de uma decisão que ele pode até, de certo modo, recusar, né? Deixa eu dar um exemplo. Não desiste. Aqui. Ele vai arriscar gastar os 3 Você já viu, dele. professor Edinaldo, que tem vereadores que desaparecem? Sim, cadê o vereador? Não faz nada, ninguém vê, ninguém então vê a ação. É unanimidade anônima. Mas e por que ganha? Vai para uma reeleição e ganha. Sabe por quê? É o assistencialismo no período de campanha. Por isso que quando você falou serviço prestado, eu falei, não é o fator predominante. Agora, a amizade não é agora existe uma classe que é a minoria que não dá para eleger um vereador, que é aquele que vai na capacidade do vereador, na qualidade, aquele que esse não, é meu amigo, eu gostei, mas não é o suficiente. Tem muitos aqui, honestos, que não se vendem, porque eleitores meus receberam proposta alta. Não vote no Agamenon, Agamenon não ganha. Eu vou votar nele. Chegava de. Tem aquele honesto. Então a gente não pode generalizar. Eu acompanhei a sua campanha, assim, vi sua campanha de perto, e a sua campanha no campo estava muito boa. Mas o seu padrão de política, a forma que você fez a política, não foi uma política, foi na questão de a proposta de quê? De projetos. Então, da conquista do voto. O que é que acontece? A sua campanha estava boa. Mas quando chegou na semana decisiva, aonde é que o dinheiro começa a chegar? Aí as pessoas
Pega, porque tem essa cultura. Tem essa cultura. Eu acho. Ó, não esqueça que o seu raciocínio. Vamos supor, você é um cabo eleitoral. Aí do candidato tal. Aí você tem 30 pessoas. Olha, eu tenho 30 pessoas. Cada pessoa X. Entendeu? Dessas 30 pessoas, vai cair 18. Vai voltar 18, 17. Porque os políticos fazem essa estimativa. Vamos trabalhar em cima de 900 Para chegar a para 300. cair para 300. Porque os 900 não vão Que chegar. prometeram, não. Eu estou dizendo, é a política que funciona. Não só aqui, mas eu acho que em vários municípios também. Sem falar de prefeito, né? Eu acho que não há esperança em relação à Sou política. vereador, né? Em relação à política, não há esperança, apesar de, às vezes, as pessoas tentarem tecer algumas possibilidades. Seja o votante, às vezes, e o candidato. Porque a primeira coisa a se consertar é a questão educacional. Se o indivíduo é possível, daqui a, por exemplo, 7, 10 anos, as pessoas mudarem um pouco. Por causa da faixa etária, né? As pessoas que mais jovens, às vezes já têm uma mentalidade um pouco diferente. Pode até, possivelmente, mudar essa mentalidade em relação a essa questão mais seletiva. Selecionar mais direitinho as questões do comportamento, da ética e tal, de determinado candidato. Mas com esse eleitorado, que é um eleitorado mais antigo e está com essa política, como o senhor mencionou, política tradicional, esse tradicionalismo municipal, dessas negociações assistencialistas, isso na verdade é a falha da política. Por exemplo, a política, é por isso que existe uma forma de fazer diferente. É aquela coisa que os caras mais intelectuais, eles dizem assim, que nada existe na política que não esteja primeiro na literatura. Ou seja, por mais que na política se tente, é impossível alcançar. Porque tá na literatura é o quê? Tá o indivíduo já intelectualmente formado, entendido em relação às questões políticas. Saber como tudo funciona politicamente. Uma sociedade que tem uma capacidade de filtrar informações, que isso infelizmente é uma questão que daqui a 10, 15, 20 anos talvez aconteça. Mas isso é quase impossível. Dependendo da capacidade da comunidade, em termos de formação, intelectualidade, isso pode gerar um efeito futuro em relação aos candidatos, à seleção de políticos. Por quê? Porque o indivíduo formado, por exemplo, talvez o Isaac já tenha uma capacidade de raciocinar de uma forma diferente em relação ao posicionamento, digamos, do senhor como candidato. O Daniel tem uma possibilidade de também enxergar. E esse eleitorado mais jovem. Mas o eleitorado mais antigo, ele não tem essa capacidade de fazer mais isso. Porque isso é uma política que ele já se apaixonou por ela. Então essa paixão política atual, isso vai continuar até certo tempo. Porque isso é o ciclo exatamente do retardo e ao mesmo tempo da desesperança. Porque ninguém acredita que é possivelmente a política possa resolver alguma coisa com seriedade. No discurso, tudo é possível. A imaginação é fértil em tudo. Mas politicamente, todas as políticas, tanto as questões nacionais, questões maiores e as questões municipais, elas são estéreis. E mesmo porque nós estamos em uma sociedade que quando você é honesto e você vai com proposta, ele prefere pegar do desonesto, porque ele usa essa expressão. Quando eles chegam lá, todos roubam mesmo. Então eu vou pegar logo. A questão da educação tradicional, ele julga exatamente por essa via. Então deveria ser isso implantado primeiro nas escolas. Essa é a questão. Primeiro, o que há na política, primeiro, antes existe na literatura. Você deveria ter essa disciplina dentro da escola, para que você possa ir educando aquelas crianças, para quando ele chegar no período para votar de 16 a 18 anos, ele já tem esse domínio. Ele não ia pela questão do erário. Não. Ia pela questão, por exemplo, das propostas. Isso era a diferença. Só que essas questões que voltam ao mesmo contexto. A natureza dos votantes serem tradicionalistas, eles ensinam a questão do tradicionalismo aos filhos, os filhos passam aos seus filhos. E a educação, como ela é falha, porque ela não evoca esse ponto, porque isso, na verdade, seria colocar a sociedade contra eles e eles em desvantagem. Então, no meu ponto de vista, essa questão dessa política socialista, ela tira a qualidade do serviço do vereador, dos seus atributos. Ela não tira a qualidade, ela tira o compromisso. O compromisso. Por quê? Dele trabalhar. Por isso que eu digo que é complexo. O povo fala, o vereador não faz o seu papel, o vereador não trabalha, o vereador não faz isso, não faz aquilo, ninguém vê nada. Mas na casa dele ele está recebendo pessoas direto. É telefone, estou precisando do gás.
estou precisando. Nem todos ele dá, porque uns ele ali é barca furada. Não é meu eleitor, não, nunca votou em mim. Não, e o outro, Então o outro, olha. Então ele tem um gasto mês. Aí o que é que acontece? Acontece que essa política, como eu falei, tem custo, tem gasto. Então ele tem que ser oposição. Porque se ele for oposição, ele não vai conseguir indicar os cabos eleitoral que dá voto, aquela família que ele prometeu dar voto. Ele não vai. Aí o que é que acontece? Ele vai ter que ter o prefeito, para ajudar ele, para não fiscalizar, né? O executivo. Dentro disso, viu? Não esqueça. Aí o que é que vai acontecer? Então, ele não vai fiscalizar. Ele não vai contra o prefeito. O prefeito vai fazer o que quer no município. Aí, porque ele precisa do recurso para ir para uma reeleição. Porque quando ele tem esse período de campanha, aliás, esse período antes da pré-campanha, ou seja, da campanha eleitoral. Quando chega na campanha eleitoral, senta todos eles, e agora como é majoritária, e aí, quem é vereador? Porque os candidatos têm peso, quem é vereador de mandato e quem não é vereador. Os que não são vereadores, aqueles que não são, existe uma reunião, todo mundo aqui é um só, mas por trás não existe isso, vai lá, tama tanto, outro tama X, entendeu? Porque aquele vereador tem mais voto. Os que não são, não tem. O cara que vem do campo tem um conhecimento enorme, aquele que está numa associação, nunca foi vereador, mas o pessoal gosta dele, caiu na graça do povo. Aí o que é que acontece? A majoritária olha assim e diz, rapaz, esse cara tem futuro, vou investir nele. Então, uma eleição para prefeito gasta 2, 3 milhões. Mas ele tem que centralizar em quem? Nos candidatos. E os candidatos que parecem na pesquisa. Entendeu? Agora, isso acontece o quê? A gente sabe que é crime eleitoral, né? Não vou nem entrar nisso. Por isso, pessoal, que o prefeito não tem interesse em fazer concurso público. Para amarrar, Isso é uma né? das questões. Porque a partir do momento que ele fizer um concurso público, ele deixa de dominar ou de ter controle sobre aquela boa parte daquela população. E a partir do momento que você é contratado, ele tem um certo domínio com você. Exemplo, eu sou prefeito e hoje eu vou discursar na inauguração da praça aqui na Gameleira. Não é viável o concurso, né? Eu coloco para a população no grupo e mando avisar para o pessoal que os contratados precisam ir lá. Eu tenho que ir, mesmo não querendo, mas eu preciso que você me veja que eu fui. Para que ele também. E eu vou sentar muito perto dele para que ele me veja que eu estava lá dando apoio para ele. Então, por isso que não é interessante para gestor nenhum fazer concurso público. A não ser quando o Ministério Público entra em ação e obriga aquele gestor a fazer concurso. Porque liberta, a palavra é até feia, mas é verdade. Ele liberta aquele povo. Eu estou concursado, eu tenho a minha portaria, eu estou liberto. Eu vou para o lado que eu quiser. A partir do momento que eu for contratado, eu não te suporto. Eu não te suporto de jeito nenhum. Fica amarrado, mas né? eu tenho que estar ali durante os 4 anos que eu preciso estar. Então, por isso que eu volto sempre. Precisamos de uma educação de qualidade para que eu tenha perspectiva de futuro e não venha depender disso aí. Tem outra polêmica, professor Edinaldo. Você tem alguma... Não, pode continuar. Posso? Tem outra questão aí bastante polêmica, porque administrar, existe duas formas. Uma administração do prefeito. Ele administrar de forma pública ou privada. Eu lembro, vou falar aqui, eu lembro que a prefeita Márcia, no primeiro mandato, quando ela chegou em Passo de Camaragibe, começou a trabalhar, ela vinha assim daquela linha do privado. Privado é qualidade de serviço. Privado. Entendeu? Então ela veio, vamos trabalhar, vamos produzir, vamos acelerar. Não foi bom politicamente. É só, é opressão, eita, tá puxando, eita. Porque o público tem essa deficiência também. O público, pessoas que ficam muito à vontade, principalmente quando é concursado, porque é cobertado pela lei, tem leis que, se eu não me engano, tem um guarda municipal falando que tinha direito de falta, ter tantas faltas, estava coberto, entendeu? Então isso tira a qualidade de serviço. Porque ter direito de faltar. E às vezes assim, sem justificativa. Entendeu? Então, eu lembro que quando a ex-prefeita Márcia, quando ela veio, o primeiro mandato, e ela teve uma certa barreira. Depois, no segundo mandato, ela percebeu
que teria que deixar as coisas mais à vontade, porque senão, se ela administrasse o município para dar qualidade de serviço e uma produção de serviço para melhorar a melhoria do trabalho na cidade, então isso aí não era bom politicamente. Então, no segundo mandato, trabalhou. Mas, olha, vamos produzir. Olha, vamos. Não. Epa, faça o trabalho direitinho aí, pelo amor de Deus, ajeita aí, vamos fazer. Mas vou administrar de forma pública. Que tem essa diferença do público para o privado. E o público tira essa qualidade. Mas também, Isaac, existe uma questão que o fato de você ser, por exemplo, um empresário, você lidar com dinheiro próprio. Sim. Questão pessoal, entendeu? Então, quando é pessoal, é fato que a gerência do dinheiro é com todo o cuidado, porque você trabalha em cima de lucro. E qualquer prejuízo, você quem que arca com ele. Quando você vai para o público, você migra desse setor de público de privado para questões públicas, ainda que parece, ou seja, ser uma verdade aparente que você está administrando bem, você está administrando bem algo que relativamente não é seu. E como existe aquela questão de que não há nada mais público do que, em contraste às questões públicas, porque nas questões públicas existe a questão dos interesses privados. É por isso que existe uma política municipal como fosse política de investimento. Você investe valor X para tirar valor X. Ou seja, esse investimento e esse retorno, ou seja, é uma política de rentabilidade. Você quer retorno disso, independente de quem entre nela. Mesmo porque você tem a certeza de que ela não vai quebrar. Tá entendendo? A máquina pública, Não vai quebrar. ela vai ligar a torneira para você 4 anos. Não vai. Então, ininterruptamente, você que faz o controle da vazão maior ou menor para você mesmo. Então, é simples você pegar um ritmo de uma coisa que você tem um controle que aqueles gastos não lhe comprometem, e qualquer margem de vantagem que você tirar dele também não lhe compromete. Do contrário, lhe acrescenta. Então, eu acho que não existe, por exemplo, político absolutamente, infelizmente, em questões municipais, que tem esse interesse em questões públicas. E as questões públicas seja para esse bem comum social. É sempre um interesse com maior margem particular e partidária. Mesmo porque, Isaac, me permita, ele vai ter que alimentar um público que está acima dele. Porque, assim, eu sou gestor. Um eleitor da população, da cidade, minha comunidade, ele chegou na minha casa, ele bateu na porta. É muito fácil eu atender ele. Eu mando alguém atender, pergunto quem é e digo sim ou não para ele. Dependendo de quem for, eu atendo ele ali, mando ele entrar, eu vejo a necessidade e libero. O difícil é você mexer com quem está lá em cima, porque ele não bate na tua porta e espera você abrir. Ele entra, ele quer sentar no teu sofá, ele quer assistir televisão, ele quer jantar com você. E ele veio para pegar uma fatia maior, porque ele sabe que também você precisa dele. E você precisou dele para chegar lá. Aí é que é o problema, porque você está administrando a máquina pública, que é público, e você vai ter que depois devolver para alguém que é privado, e você não sabe se vai, você tem a preferência de dizer se vai devolver com os cofres cheios ou com os cofres vazios. Aí a preferência é tua. Você não tem a certeza que vai se reeleger. E você vai ter que saber que vai ter que alimentar a classe média, a classe pobre e a classe que está acima de você. Então você vê que não é tão simples administrar uma cidade, mesmo ela sendo pequena que nem um parque. Mas eu acho que, professor Gabriel, eu acho que não seja difícil. Eu acho que os interesses, na verdade, eles racham muito. Porque é simples. Se você for observar, isso não é complexo, isso é simples. A questão da complexidade é que se dá ela. Por exemplo, você tem 9 vereadores. Então eles trabalham numa unanimidade. E aquela unanimidade cega, entendeu? É que muitas vezes, professor, você às vezes não faz crítica para não ser oposição. Muitas vezes você vai precisar fazer pacto com o diabo. Não, mas às vezes o diabinho é fraco. Mas se você for olhar, dependendo do diabo como oposição, às vezes pode ser até fraco. Por exemplo, se você for olhar, digamos que um diabo mais robusto e mais potente seja o poder legislativo. Então, por exemplo, se você tem um poder legislativo e você tem esse poder legitimamente em esfera maior, inclusive o poder legislativo municipal, ele tem o poder de fazer coisa como, por exemplo, um impeachment, né? Ou seja, somente o poder. Não, para você ver o poder concentrado sobre o legislativo. Na verdade, se você não sabe conduzir, é uma situação. Mas que o poder em si existe, sim. Então, você, por exemplo, tem 9 vereadores.
E se você for de competência, por exemplo, os caras tiver de verdade, por exemplo, se tivesse 9 vereadores que fossem caras altamente intelectuais e os caras assim, bem ético, bem sério, que tivesse essa mentalidade do senhor. E quando se imiscuísse nesse ambiente, ele pensasse assim, rapaz, cara, vamos colocar um negócio pra frente. Vamos ver se a situação ela se acia, ver se a gente consegue algumas coisas com mais proeficiência e proatividade para o município. Será que, por exemplo, um 7 ou 8 que tivesse um posicionamento assim, ele não convenceria a minoria que ficaria de fora? 2 ou 3? Claro que sim. A questão é simples. Mas aí... Administrar os recursos é simples, porque você tem em suas mãos, por exemplo, se o prefeito sabe que, apesar que isso a gente fala numa esfera bem hipotética, isso aí é uma coisa que nunca vai acontecer. Mas hipoteticamente, como a imaginação, por exemplo, que de uma sociedade razoavelmente melhor, digamos que esses 9 vereadores tivessem esse posicionamento. Na verdade, até o prefeito se sentiria, na verdade, forçado a aderir a essa linha e dizer assim, peraí, gente, vamos fazer mais ou menos algumas propostas que vocês nos passaram, vamos aderir a ela. Mas no processo seletivo de escolher os candidatos, o camarada que gastou 200 mil não tem essa mentalidade que você tem, não. Ele vai ter que repor. Estamos falando um pensamento hipotético, então, porque na prática, claro que não. Pensando como eu penso, agindo como eu ajo, me candidatando como eu me candidato, eu posso ter essa mentalidade. Por quê? Qual foi o meu investimento ali? 0. Então, eu posso pensar nisso. Agora, se eu investir se você tivesse alto, 50 mil, um valor alto, você não investiu 50 mil na campanha? Aquele. Então, eu não vou ter essa mentalidade aí, pessoal. Vamos fazer o negócio funcionar? Primeiro, eu vou dizer assim, pessoal, vamos ver logo primeiro o meu investimento que eu fiz. A questão, professor, é que a gente está falando assim de problemas que não são solucionáveis, mas a gente for olhar pelos problemas capazes de ser solucionados, desburocratizar isso aí é até simples. Não é uma questão complexa. A questão complexa é as qualidades da questão do perfil, dos valores e da parte ética desses que são vereadores. Essa é uma situação diferente. Professor Edinaldo e professor Menor, existe outra situação do gestor. O gestor ele tem que trabalhar médico, tem que ter mais médico, tem que ter o quê? Ruas, calçadas, praças, educação, investir tudo isso, que é obrigação dele. Certo. Ele aí, para dar estabilidade, ele ainda vai ter um grupo contra ele. Mas, Isaac, você tem que olhar que, por exemplo, esse setor... E ele ainda vai ter que gastar no período de campanha. E não é pouco, não. E gastar é muito para ir para uma reeleição. Porque o pessoal não está pensando na qualidade de serviço. Olha, praticamente. O Thomas Solve, que a minoria que pensa, essa qualidade não é o suficiente. O que predomina é o recurso. Olha só, o Thomas Solve ele tocar nesse ponto aí, porque político é assim, ele é eleito e já está pensando em ser reeleito. Essa mentalidade, Isaac, é a mentalidade desses caras. Por isso que, por exemplo, se o cara achar que existe mérito no cara que, por exemplo, contrata mais médico, a atuação do setor da saúde no município está tendo sua proatividade. A questão da educação, isso são coisas básicas que devem funcionar normalmente. Isso não é coisa nem de você ver mérito nisso. Não, e mesmo porque, eu vou só lhe interromper, eu moro em São Paulo, tem um prefeito lá chamado Paulo Maluf. Ele, na campanha dele, ele dizia, eu fiz o aeroporto de Guarulhos. Roubou 900 milhões. Então, assim, eu fiz. Então dá a entender que ele fez com recurso próprio. Então isso aí não é mais do que a obrigação dele. Ele fez com o meu dinheiro. Qual é o mérito ele roubou dele? 900 milhões. O mérito dele, às vezes, está até em como a sociedade está lendo ele, porque a sociedade está trocando mérito por obrigação. Por exemplo, o que é obrigação é uma questão constitucional, está lá nos termos definidos. Se é obrigação, você não deve nem sequer receber elogio por isso. A questão é que, quando se trata, por exemplo, de talvez fosse um mérito, você, por exemplo, se esforçasse juntamente com os vereadores e conseguirem, por exemplo, obter um sucesso de trazer uma grande indústria, uma grande empresa, algo de um porte relevante, uma coisa gigante, que grande. hoje o errado está virando certo, o certo está errado. É a mesma coisa você achar uma carteira com dinheiro, devolver para o dono e você ser exaltado. Não. Qual foi o teu mérito nisso? É a mera consciência social moral. Qual foi o teu mérito nisso? Nenhum. Não é sua. Olha, para você ver questão de corrupção. Paulo Maluf desviou 900 milhões, não foi? E foi reeleito. Agora eu pergunto a você. O problema está na política? Tá na educação? Está na educação, no povo. Porque se você for olhar, político tal, fulano, eita, tem processo, tem... Ganha as eleições. É o assistencialismo.
É o político na casa, é ligando, ó, tá precisando de quê? É isso que funciona. Agora sim, quando o político pega rejeição também, meu irmão, começa a cair. Não, mas o que substitui, mais, por exemplo, mas o que substitui não faz diferença. Então, a questão da substituição de políticos em si mesmo não é muita diferença. Por quê? Porque a questão dos regimentos que determina como esses caras vão andar, é aí que está a questão diferente. Esse o problema é como eles vão andar. Não é questão deles simplesmente substituir. Porque substituir por substituir, a gente vê que a cada 4 anos existe uma substituição. Existe uma questão do nascimento e de uma morte na gestão. Nasceu com expectativa, morre novamente. Por exemplo, daqui a pouco fecha o período da eleitoral. Aí vai nascer outra expectativa. E mesmo porque, ou seja, porque nasce, morre a população e a esterilidade continua. Mesmo porque a população cobra a corrupção. Por exemplo, eu me candidatei para prefeito. Sou pobre e ganhei. A prefeito. A própria população vai dizer que eu tenho que roubar. Porque, por exemplo, passou os 4 anos, eu continuo na mesma. Eu não comprei apartamento na Ponta Verde, eu não comprei fazenda. Eu continuei uma pessoa simples. Acabou, aos 4 anos eu não me reelegei, a população vai passar por mim e vai dizer, ó o besta. Passou 4 anos na prefeitura e não enricou. Olha aí, 4 anos na prefeitura, não fez o pé de meia dele. A própria população vai dizer que o cara que não rouba é o trouxa, é o besta. Então, assim, a própria população vai induzir a você a dizer... Eu vou votar nele para enricar. É por isso Quando que não tem, vou votar para enricar. É por isso que a única esperança, a expectativa para uma possibilidade de uma melhora de uma política psicológica municipal é somente pela via da educação. Ninguém não consegue ir por outra linha de educação. Se quiser resolver política... em relação, por exemplo, a trocar futuros políticos, somente pela via da educação. E o tipo da educação. É por isso, professor, que eu, como professor, fico inquieto. Deixa eu fazer uma pergunta incomodado aqui, com a educação, vamos dizer assim, precária do meu município, eu sabendo e eu entendendo que ela pode melhorar. Então, isso me deixa inquieto, me deixa sufocado, me deixa irritado, porque eu digo que eu estou, parece que eu estou andando na contramão da educação. É como se todo mundo estivesse indo e eu estivesse voltando, porque eu quero ver um aluno meu votando consciente. Eu quero ver ele cobrando consciente. Eu quero ver ele exigindo consciente. Eu quero ver ele tendo uma perspectiva de vida consciente e não mendigando. Porque o senhor, como professor, tem uma hipersensibilidade e um compromisso ético como professor em trabalhar conteúdos. Diferente dessa falta de sensibilidade do sistema. O sistema em si não tem sensibilidade. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Um outro ponto. Sim. O senhor falou sobre a questão, por exemplo, de concursos. A questão do concurso é uma questão problemática. Por exemplo, o indivíduo concursado que tem sua portaria, ou seja, o seu emprego como garantia, ele garantido o seu emprego, ele também não vai ter uma boa qualidade de produção. Não. Talvez. Mas ele tem uma liberdade. Não, essa liberdade que ele tem é justamente, primeiro, essa. A primeira liberdade é essa, é a garantia de eles sobrepor a quem é contratado. Manter a estabilidade e a garantia dele. Isso, na verdade, é uma garantia pessoal que ela se tornou uma coisa meio egoística. Como ele coloca na mente, a minha aposentadoria está garantida. Entendeu? Então, por exemplo, às vezes a gente leva... E outra coisa, além de, às vezes, até fazer oposição e oprimir a qualidade da parte técnica e profissional dos contratados. Às vezes faz julgamento da incapacidade dos contratados, mesmo estando nessa posição já que está garantido. Ou seja, a garantia dele serve exclusivamente para ele. Para a política, ela pode ter certa desvantagem, mas também ela pode ter um aproveitamento. Porque, por exemplo, quando você é meio relaxado como profissional e negligente profissionalmente, você tem que ter, na verdade, um encosto. Então você vai se apadrinhar a quem? A um outro cara, alguém que seja político. Porque é por isso que isso é muito problemático. O concursado é mais problemático ainda. Mas eu digo sempre, o cara, quando ele é bom funcionário, independente se é concursado ou contatado, ele vai exercer a função. Mas eu digo, senhor, na questão brasileira educacional, eu acho que seja, quando ele é concursado, é bem mais problematizada. Quando você é bom... Não, mas é realmente porque tira a estabilidade. O concursado tira a estabilidade. O contratado, por ser numa estabilidade, ele tende a produzir mais, dar melhor qualidade. Por ser contratado, ele está instável. Mas tem um problema aí, mas tem uma situação aí também. Quando não, sabe o que acontece? Deixa eu te falar uma situação. Quando não, é porque ele tem padrinho. Ele sabe que vai receber. Mas quando ele está ali solto, sem apadrinhamento, sem encosto e sem alguém que o esteja protegendo, ele está só. Ele tem que produzir porque a questão da sobrevivência dele ali compete exclusivamente a ele.
Quando ele é contratado e tem padrinho, isso especificamente dá a ele uma certeza dele ter uma má produção. Então, às vezes, pega um contratado. Por exemplo, um contratado da rede Cargo pública. político. Quando é político. Um contratado de rede pública é como se fosse, por exemplo, um profissional contratado por uma empresa privada. Ele sabe que ele só sobrevive ali sozinho. Pela competência, pelas habilidades, pelas aptidões que ele tem, com o manejo daquela determinada atividade. O contratado numa rede pública, existe alguns que estão só, que tem que produzir com vontade. E existe os que estão contratados e apadrinhados, que infelizmente não produzem. E existe o concursado que ele está salvo. Professor, deixa eu só então a produção dele nem sempre é muito boa. Explicar uma Ou situação. quase nunca é boa. Quando a índole dele é de ser folgado, de ser preguiçoso, independente. Eu vou falar, trabalhava em São Paulo, trabalhei muitos anos lá. Só uma pergunta, o senhor é concursado? Não, sou contratado. Pronto. Tá vendo? Agora, eu sendo concursado, seria a mesma coisa. A Porque eu trabalhei em empresa privada em São Paulo. E tem aqueles camaradas que chega para pedir emprego. Eu trabalhei no setor que a gente fazia isso. Chega para pedir emprego, todo humilde. Você fala, você mora onde? São Paulo é muito distante. Eu moro em tal canto, mas olha, aqui é para chegar a tal hora. Eu chego. Ele conta, ele fala um monte de coisa que ele chega. Que faz, que eu sou só assim, qualidade, que eu sou assado. Só qualidade. E lá, aqui nem tanto, mas lá tem a experiência de 45 dias. Aqui também tem, na CLT, e tem a experiência de mais 45. Quando ele é bom funcionário, ele passa 10, 15, 20 anos e não dá trabalho. Por quê? Quando o cara é folgado, quando ele passa na experiência, ele diz assim, Agora, eu pedi para entrar, eu não peço para sair. Mas aí eu tenho uma pergunta agora para fazer, viu? Vamos mudar um pouquinho de assunto. Professor Edinaldo e professor Menor. Os vereadores de Passo de Camaragibe, como é que você vê? Estão trabalhando? Coletivo geral. Isaac, eu não posso te responder porque a gente precisa ver o projeto. Desculpa eu mudar de assunto, viu? Um pouquinho. Para falar isso, eu preciso falar conhecendo os projetos dele. Mas você vê que, se a gente for perguntar para alguns vereadores, ele não sabe nem os projetos que ele tem. Então, eu não consigo julgar, eu não consigo falar, porque eu não tenho conhecimento de quantas indicações ele fez lá, de quanto projeto de leis ele foi aprovado. Então, por eu não ter esse domínio, eu não posso dizer eles estão bem, eu também não posso dizer eles estão indo mal. Agora, eu te falo uma coisa, dos vereadores das outras gestões, essa é a melhor. Os 9 que tem lá, sem puxar saco de ninguém, se falar pelo que eu vejo, e por levar os alunos sempre na Câmara dos Vereadores, dos 9 que das outras gestões, esses 9 aqui é o que mais trabalham. Mas quais são os frutos que ele tem exposto à sociedade? Que a gente possa ter uma saliência, já que o senhor falou que a qualidade unânime dos 9 é destacável. Os que estão aqui, eles têm mais projeto de lei do que os outros. Ele tem mais indicação, eles têm mais cobrança. Agora também tem aquela. Mas a política é resultado, não é somente discurso, né? Mas ele depende, por exemplo, ele chega no gestor maior, só um exemplo, e diz, olha, a minha rua que eu moro, o asfalto foi iniciado e ele está inacabado. E o gestor diz, depois eu vejo isso. Então, quer dizer, ele está fazendo a parte dele, ele está fiscalizando, ele está cobrando, mas não cabe a ele fazer aquilo. Ele depende do gestor maior, dar o ok ou não. Então, o gestor fala, depois eu vejo isso, depois a gente resolve isso, depois a gente fala, depois a gente conversa. Então, eu não estou defendendo quem está lá, não, agora eu digo, dos que eu conheço, de projeto, de cobrança, de indicação, esses 9 aí é o que mais me agradaram. Eu sugiro até o Daniel Silva que pudesse aqui fazer outra oportunidade, fazer um sorteio dos vereadores, para até convidar, né? Porque seria muito bom convidar os vereadores para vir ter esse bate-papo, essa conversa. Eu acredito que será de importância, será de interesse deles. Até porque, assim, ele passar para o povo esse trabalho, essa ligação com o município, esse empenho com o prefeito é muito bom. Aí fazia um sorteiozinho, tem quantos? 9 vereador, veio Lunga, falta 8, aí pegaria aqui o nome, fulano de tal, faz o convitezinho, traz. Aí seria ótimo. Mas será que não deveria conversar com eles antes e falar se acontecer isso, eles vêm? São pessoas públicas eles, né? Vem se quiser, né?
que é que você acha, Edinaldo? Não, não, óbvio, é uma coisa muito boa. Até porque, por exemplo, as pessoas mais inteiradas de toda a situação que o professor acabou de desconhecer, por isso que ele não queria dar um parecer, né, mais contundente, é que eles são os únicos que deveriam, na verdade, vir aqui e prestar até um tipo de informação e comunicação em relação ao tipo de desempenho, se está sendo proativo ou não proativo internamente da Câmara. E como é que ele tem a questão da comunicação dele com o prefeito? Muito bom. Aqui é um canal muito bom para eles, para que eles possam até mostrar o trabalho dele. Sim, sim. E eu vou mais além. Agora, o ruim que fazer pergunta para mim é mais fácil, porque como eu não tenho assim nada que você possa me questionar, eu posso dizer que eu sou o famoso ficha limpa na cidade. Não, tudo bem, tá certíssimo. Sério, eu sou o famoso ficha limpa na sala de aula. Eu sou o famoso ficha limpa na escola. Isso aí eu te falo. Agora, o senhor é o pedagogo puro. talvez eles não. Eu vou mais além ainda. Assim, como é um podcast que está abordando esses assuntos políticos, assunto público, envolve essas figuras políticas, é bastante interessante convidar essas pessoas políticas. Secretários. Né? Secretário, prefeito, ex-prefeito, oposição. Eu tenho certeza que o pessoal vai querer ver o discurso desse pessoal, esse bate-papo, né? Eu sugiro até isso do Daniel Silva, que convide esse pessoal. Diretores de escola, secretários municipais, vereadores, prefeito, vice-prefeito, esse pessoal seria interessante. Imagina aqui, nesse podcast, aí convida um da posição e depois um da oposição. Mas é debate, né? Não, mas é bom porque as coisas são públicas. Você não ia concordo, fazer entrevista, não? Concordo plenamente. Com o prefeito, com a oposição. Com a Vânia do Passo também? O prefeito e ex-prefeito. O Ricardo Nogueira, Muito o importante. Lu Nogueira. São pessoas públicas. Claro. Entendeu? É interessante os vereadores, entendeu? Para bater esse papo legal aqui. É porque é um canal muito bom para eles. Esclarecer ou dizer assim, eu prestar conta ou falar, né, do trabalho prestado, né? Sim, sim. Até porque quando se tem um cargo Agora, público... e se eu esquecer de responder? Aí fica... É muito bom. Eu tenho Se certeza esquecer, que a gente vai lembrando aos pouquinhos. Eu tenho certeza que o Ajuda a povo lembrança. camaragibano quer ver esse pessoal aqui conversando, perguntas polêmicas também. Se achar, não é obrigado eles virem, né? Não, essas pessoas o virem. Não convite quiser pode ser vir, feito. mas manda o convite para esse povo tudinho para vir aqui. Ó, eu fiz isso, trabalhei, e passar experiência, né? Claro. E eu tenho certeza aí que tem muitos que têm a capacidade de responder todas as perguntas. Eu tenho certeza, se chamar o prefeito Ellison, ele vem aqui, não vem não? Vem. Tenho certeza, o prefeito Ellison vem. Se chamar um Ricardo Nogueira, ele não vem não? Um Lu Nogueira, a Vânia do Passo? Tenho certeza. Claro, isso seria muito Entendeu? bom. Então, para a gente concluir, faça as considerações finais, professor Menon. Primeiro, nesse debate bem legal, nesse agradecimento, bate-papo. né, pela oportunidade, pelo convite, né, para poder falar um pouco de educação, falar um pouco de política, né, e dizer da minha inquietação com o jeito como a educação pública é conduzida, mas desde já agradeço muito pelo convite e estou à disposição. Precisar. Então, as minhas considerações finais agradecimento ao telespectador que ficou aí até agora, né, ou vai ficar preso, né, depois que a edição for pro ar. Então, meu agradecimento e obrigado pelas perguntas aí, para não ter forçado muito, porque a gente, quando vem aqui a primeira vez, eu nunca tinha participado de um programa desse, querendo ou não, é uma situação que até certo ponto a gente tem uma facilidade de domínio, mas a gente fica meio numa situação desconfortável, né? Porque a gente não sabe que tipo de pergunta que vem de lá para cá. Então, obrigado pelas perguntas, professor, por não ter puxado, né, pelas perguntas. Foi branda a pergunta, brandazinha, né? Agradeço. Mas quando ele for entrevistar os políticos mesmo que estão no poder, não vai ser branda não. Vai ser o terror. Não, na forma, porque eu sei que você é educado, entendeu? As perguntas são perguntas totalmente profissional, né? Assim, com respeito. Então, assim, vamos sim.
já conversar com o Daniel, fazer convite desse pessoal aqui, esquentar esse podcast aqui de Passo de Camaragibe, ouvir as figuras de Passo de Camaragibe e saber quem tem coragem de vir aqui, enfrentar o professor Edinaldo. Coloca a câmera nele aqui. As perguntas vão chover, vão não? É bem simples vir aqui, né? É um prazer. O convidado que vier, como o nosso professor Agamenon veio hoje e conversou um pouco conosco a respeito de alguns temas que são concernentes ao município. E, em primeiro lugar, devemos agradecer ao diretor Daniel e a esse podcast, porque isso aqui foi criado com o objetivo primeiro, transmitir informações internas, municipais, que seja do interesse do público. Então, se tem uma pessoa que devemos agradecer por isso, por todo esse investimento que tem sido feito aqui, é ao Daniel, o nosso diretor. Pessoal, eu quero deixar bastante claro, bem claro, que aqui nessa mesa não tem partido político, né, não. Aqui é imparcial, entendeu? Então, aqui não tem partido político, nem A nem B. Quem vem aqui será tratado da mesma forma. Conheço a todos, me dou bem com todos, entendeu? Então, quero deixar claro que esse podcast não tem partido político. E fica claro. E com certeza iremos receber algumas personagens aí políticas de Passo de Camaragibe. E o povo camaragibano vai querer ouvir não só proposta, mas trabalho que foi feito, executado pelos vereadores. Quem sabe trazer o prefeito Edson aqui. Tá certo? Tá ali o Daniel por trás das câmeras. Só entendeu? Um esclarecimento. Pode falar. Um esclarecimento. Vocês estavam fazendo pergunta para mim. Parecia que tinha duas pessoas aqui, porque o professor, por não me conhecer, me chama de Agamenon. Uhum. O Isaac, por ser amigo de infância e primo, me chama de Menon. Então, quem está do outro lado pensava que tinha duas pessoas. Na verdade, é um só. Menon e Agamenon. Quem me conhece de infância chama Menon, quem não me conhece de infância chama Agamenon, mas é uma única pessoa. Pode ser que tenha algum espírito aí, né? Um devoto do espiritismo possa achar que existia outro personagem. Pessoal, muito obrigado, viu? Obrigado, Daniel. Até mais, muito obrigado, viu, Agamenon? Obrigado aí o Daniel Silva e o professor Edinaldo aqui, o professor Menon. E com certeza voltará outras vezes também, viu? Estou à disposição. Muito obrigado aí, um abraço para vocês. Até a próxima. Até mais.